Na página 59, nós vamos classificar a função em crescente, decrescente e constante, né? É muito simples. Quando o intervalo ou o próprio gráfico da função é chamado de crescente. Por exemplo, quando a imagem, os valores de x aumentarem, também y deve aumentar, as imagens também aumentarão. Ou o inverso, se os valores de x forem reduzindo no intervalo, as imagens também deverão reduzir, tá? Então, quando isso acontecer, nós chamamos o gráfico naquele intervalo, ou o próprio gráfico por si, né, em todo o processo de crescente. Quando é decrescente? Quando um aumenta e o outro diminui, ou vice-versa. Se x aumentar, a imagem tem que reduzir, xx diminuir, a imagem deve aumentar. Constante, o gráfico constante é aquele em que varia o valor de x, mas a imagem permanece a mesma, tá? Então, nós temos essas três situações. Ou o intervalo ou a função é crescente, quando tudo aumenta ou tudo reduz. Quando é decrescente, um aumenta e o outro reduz e vice-versa. E constante, quando x aumentar ou reduzir, mas a imagem permanece a mesma naquele intervalo. Analisando, fazendo uma análise desse gráfico, nós podemos fazer uma classificação nos intervalos, tá? Nós podemos observar que aqui, de -2, fechado em -2, para o lado negativo, para o lado menos infinito, à medida que x reduz, y aumenta. Então, nesse intervalo aqui, de -2 até o menos infinito, esse intervalo é decrescente, tá? Por quê? Porque houve a variação, um aumentou e o outro reduziu. Nesse intervalo, de 3 até o mais infinito, porque o gráfico continua a descer, eu também tenho um período, um intervalo da função em que ela é decrescente. Analisando no intervalo de -2 até 1, apesar do valor de x ir aumentando, né, até chegar a 1, a imagem permanece sempre o mesmo valor. Então, eu tenho esse intervalo aqui, ela é classificada como constante. E no intervalo de 1 até 3, fechado em 1 e fechado em 3, x aumenta e a imagem também aumenta. Quando isso acontece, o intervalo é classificado como crescente, tá? Então, aqui nessa função, nesse gráfico, né, nós temos dois intervalos decrescentes, um intervalo constante e um intervalo crescente.